Olá, sexto ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, certo? Nós iremos dar continuidade ao nosso material, ao nosso estudo, ok? Então, na aula de hoje, gente, nós iremos fazer a correção de atividades, certo? E iremos ver o que é que o nosso material está trazendo como proposta de produção, ok? Para essa semana, dentro daquilo que nós estudamos no nosso gênero textual, beleza? Então, eu espero que todo mundo tenha feito a atividade de casa e nós iremos corrigir ela agora, ok? Então, lá vamos ver no nosso material o que é que nós temos, beleza? Então, sexto ano, nós temos aqui, no nosso conteúdo, né, no nosso material, na unidade 5, capítulo 2, nós estudamos o gênero textual resolução. Né? Nós vimos que nós devemos obedecer regras, normas dentro do nosso cotidiano, né? Sejam elas, como o nosso texto está falando, em sala de aula, no trânsito, no clube, no colégio, na nossa sociedade em geral, nós estudamos isso. Né? Vimos também que na nossa sociedade nós precisamos dessas regras para uma melhor organização, né? E isso se fazem parte do quê? Daquilo que acarrega no texto normativo, né? Que vão fazer parte as leis, as resoluções, que é o que nós estamos estudando, um projeto de lei que nós já estudamos, ok? Então, dentro desses textos, né, que a gente vai chamar texto normativo, normativo vem de norma, vem de regra, ok? Além das proibições dos deveres, os textos normativos apresentam também as penalidades que estão sujeitos àqueles que desobedecerem às regras. Né? Então, nós estamos vendo texto aí dentro do caráter mais voltado para a questão de seguir regras. Não é? Então, nós vimos bem a característica desses textos normativos, onde nós encontramos, né? Nós vimos que é um texto de uma abrangência muito grande, né? De uma abrangência nacional, ou estadual, ou municipal, dependendo de aonde esse texto, né? Ele vai circular, né? Porque nós vimos que os textos normativos fazem parte dele muitos gêneros textuais voltados, né? Para a questão de penalidade. É um texto bastante jurídico, não é isso? Então, dentro dessa ação do poder, né, levado para o âmbito da justiça, nós temos os deveres, né, e os direitos que cabem a todos os cidadãos dentro da sociedade. Beleza? Então, nós estamos dentro do estudo desse gênero textual, né? Nós vimos que os elementos que vão fazer parte são os artigos, os parágrafos, os incisos, as alíneas, os itens, nós já estudamos eles nos projetos de lei, certo? E sabemos que este texto normativo, ele vai obedecer uma linguagem clara e objetiva, porque nós vamos ter que ter leis escritas, né, ou regimentos escritos, normas escritas dentro de um parâmetro bem formal, né, porque nós devemos obedecer à norma padrão da língua portuguesa. Não pode ser um texto que contenha erros, né, porque eu acredito que até mesmo o professor de vocês já falaram que uma vírgula no canto errado, muitas vezes ele pode acarretar uma má interpretação. Ok? Então, dentro das leis, a gente não pode ter essa má interpretação ou erro de interpretação. Beleza? Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado até mesmo na pontuação, né? Aí dentro desses textos, ok? Não que a gente não sempre traga esta preocupação dentro dos nossos textos, dentro das nossas produções, que é algo que o tio sempre chama atenção, né? Até mesmo na correção das atividades de vocês, dos textos de vocês, o tio diz lá, né? Pontuação, acentuação, a margem do texto, ok? Então, com base nesses pontos, nós iremos ver o que é que o nosso material traz de atividade, né? Então, leia agora uma resolução criada pelo Conselho Federal de Medicina que normatiza a prática da telemedicina, uma modalidade de atendimento médico que utiliza novas tecnologias para facilitar contato entre médicos e pacientes, né? Então, gente, nós temos este novo patamar, né, que é justamente o quê? A parte tecnológica
ajudando até mesmo na parte da saúde, dentro da medicina, né, como a gente está vendo aí. A telemedicina, né, que é justamente a utilização da tecnologia para esses atendimentos. Hoje nós sabemos que muitas vezes a gente pode fazer, dependendo do nosso contato com o médico, né, uma consulta de conferência, né, aí pelo webcam ou mesmo de uma videochamada, a gente pode estar falando com o nosso médico, né, dependendo da situação. Também a gente tem o que? Dentro do âmbito da medicina, várias cirurgias, né, sendo feitas com auxílio da tecnologia, muita coisa sendo feita em vídeo, né, porque ele ajuda até mesmo na recuperação do paciente, cirurgias até que não precisam de grandes cortes, né, porque hoje em dia é feito muita coisa por vídeo, né, se introduz apenas canaletas com câmeras e eles conseguem fazer determinadas cirurgias. Então, gente, a tecnologia, ela tem ajudado e muito justamente nessa facilitação, né, do trabalho do médico e também o contato com os pacientes. Então, vamos ver aqui o que é que essa resolução do Conselho Federal de Medicina vai trazer, certo? A CFM, o Conselho Federal de Medicina, uma resolução, né, aí tem a numeração 2227/2018, né, que foi publicada no Diário Oficial no 6 de fevereiro de 2019, está aí na seção 1, na página 58, que define a telemedicina como forma de prestação de serviços de médicos mediados por tecnologia. Né? Então, o Conselho Federal de Medicina, né, dentro de uma lei, regulamentada dentro de um decreto, né, vai realmente fazer uma alteração, né, aí, então ele vai dizer aí, ó, considerando que cabe ao Conselho Federal de Medicina disciplinar o exercício profissional médico e zelar pela boa prática médica no país, né, considerando também na inovação e desenvolvimento de tecnologias, ok? De informação e comunicação, vão facilitar essa informação entre médicos e seu paciente, e considerando o despeito das consequências positivas da telemedicina, que existem muitos preceitos éticos e legais que precisam ser assegurados. Né? Então, considerando que a telemedicina deve favorecer a relação do médico e paciente. Né? Então, é feito considerações, né? Considerando que as informações sobre o paciente identificado só podem ser transmitidas a outro profissional com prévia permissão do paciente. O que é isso? Né? O médico consultar um outro médico, né? Dependendo do que está acontecendo com o seu paciente, certo? E isso somente se o paciente autorizar, mediante o consentimento livre e esclarecido e com protocolos de segurança capazes de garantir a confidencialidade, né, integrabilidade das informações. Né? Então, com meio disso, considerando pela lei, né, se dispõe sobre o exercício da medicina, considerando também outra lei que estabelece os princípios de garantia e direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Né? Então, considerando tudo isso, que sempre o texto de resolução ele vai fazer as considerações, o que é que se resolve, né? Então, dentro do texto, né, resolução, o que é que se resolve? Então, aqui a gente tem os artigos com seus parágrafos, dizendo o que é cada um e o que é que está se resolvendo, né? Então, o artigo 1º vai definir a telemedicina como exercício da medicina mediante de tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção da saúde. O artigo 2, né, a telemedicina e a teleassistência médica em tempo real ou offline, né, por multimídias em tecnologia é permitida dentro do território nacional. Então, dentro do país, né, no caso no Brasil, essa prática da telemedicina pode ser exercida, né, porque anteriormente a gente tinha apenas uma consulta ou um contato com o médico se fosse pessoalmente. Hoje não, né, dependendo do caso, algumas consultas podem ser feitas até mesmo pelo uso da internet. Né? Então, o artigo presta serviço de telemedicina, com os dados e imagem do paciente deve ser utilizada pela internet, mas aí com todo o cuidado, né, dentro de todas as informações. Então, os artigos seguem aí, né, dentro de todos
os parágrafos, né? Vejam que tem os artigos, por exemplo, o artigo 4 e o artigo 5, né? A gente tem vários parágrafos explicando ele, né? Então, a gente vai passar aqui por eles para a gente resolver a nossa atividade. Então, que a gente tem bastante informação aqui e dependendo do que seja preciso, a gente volta ao texto, beleza? Então, vamos lá. Olha aqui, gente, o que nossa atividade, com base nessa resolução, vai gerar. Primeira questão, que demanda gerou a criação da resolução, né? Aí, colocado. Então, o que foi que gerou essa resolução? Então, como resposta, a gente vai ter o quê? A necessidade de regulamentar a prática da telemedicina, uma forma de atendimento médico em que o médico e paciente interagem por meio virtual. Né? Então, devido ao desenvolvimento da tecnologia, né? Então, hoje, como a gente tem um acesso mais fácil à internet, então, o que foi que isso ocasionou? Né? Então, essa demanda para essa geração, né, criou essa resolução justamente porque, devido a essa necessidade de regulamentar a prática da telemedicina, né? Porque os médicos poderiam utilizar a internet ao seu favor com a consulta aos seus pacientes. Certo? Então, gente, para deixar até de uma forma assim bem clara, por exemplo, o médico está fazendo uma viagem, certo? E precisa ter um contato com o paciente ou o paciente com contato com o médico, mas ele está viajando, então, por meio da internet, eles podem fazer uma consulta de uma forma online. Certo? Então, isso aí é que essa resolução está ajudando, né? Esse contato do médico com o paciente. Vamos ver aqui na segunda questão. Segundo o texto, que cabe ao Conselho Federal de Medicina, né? Então, cabe ao Conselho Federal de Medicina, ou vocês escrevem um nome, preste atenção que o nome é o nome do conselho, então tá com as iniciais maiúsculas, certo? Ou então você coloca a sigla. Cabe ao CFM disciplinar o exercício profissional médico e zelar pela boa prática médica no país. Né? Isso é dito já lá no início do texto, que o Conselho Federal, ele cabe, né, por zelar pela prática da medicina dentro do nosso país. Então, como uma forma de auxiliar a medicina no nosso país, essa resolução foi criada, ok? Aí, na terceira questão, a gente vai ter aqui. O texto possui duas partes, basicamente. Quais são elas e de cada uma dessas partes trata? Gente, ó, vamos voltar aqui no texto. A gente tem o quê? Que no início a gente tem as considerações, aí depois tem um cortezinho aqui, aí nós vamos ter o quê? Resolve. Então, primeiro temos a consideração e a segunda parte, os artigos da resolução, certo? Acho que é bem perceptível isso. Então, vamos usar a nossa resposta. A primeira parte seria as considerações, né? E o que é que nela trata? São apresentados os motivos que levaram à criação da resolução, com constantes inovações e tecnologias para facilitar a integração entre médicos e pacientes e a necessidade de estabelecer regras para o bom funcionamento da telemedicina, entre outros. Justamente isso. Na primeira parte são as considerações, porque eles vão apresentar qual a necessidade dessa resolução, né? Que é justamente a criação e a utilização dessas tecnologias em favor da telemedicina. E a segunda parte são apresentadas as normas em si, que estão nos artigos e nos parágrafos, né? Então, como te mostrou lá no texto, a primeira parte são as considerações, e a segunda parte, nós temos as normas com seus artigos e parágrafos realmente dizendo o que é que deve ser alterado, ok? De forma geral, de que trata o artigo 3º da resolução? Vamos ao texto. Olha, o terceiro aqui, ó. Nos serviços prestados por telemedicina, os dados e as imagens dos pacientes devem trafegar em rede mundial, no caso da internet, gerenciando de riscos e requisitos obrigatórios. Né? Por que isso aí, gente? Porque como os dados do paciente vai passar pela internet, então cabe ao conselho, né, obedecendo às normas do conselho, pertinentes à guarda, manuseio, integridade, veracidade, confidencialidade, privacidade e garantia de sigilo profissional das informações. Então, aqui o terceiro parágrafo está mostrando o que? O terceiro artigo está mostrando o que, gente?
que é justamente a preocupação do Conselho Federal de Medicina com as informações dos pacientes, certo? É tanto que aqui vai gerar, 4 parágrafos, né, explicando justamente como é que deve ser utilizado esse registro, os dados dos pacientes, né? Quando eu falo dados, gente, é o nome, o local, né, qual é o caso, ou se tem alguns dados de como arquivos com os exames. Então, tudo isso aqui deve ter um resguardo, certo? Dentro da internet com relação a isso. Então, vamos lá. De forma geral, de que se trata o artigo 3º da resolução? Ele trata da segurança dos dados e das imagens de pacientes que utilizarem a telemedicina, certo? Então, de uma forma bem geral, é isso. É a segurança dos dados e das imagens, certo? Já no 4º parágrafo, trata de quê? Vamos àquele hábito de voltar ao texto para a gente saber o que está sendo tratado. No 4º, a teleconsulta é a consulta médica remota, mediante por tecnologias com médico e paciente, localizados em diferentes espaços geográficos. Foi isso que eu expliquei a vocês no início, gente. Dá para fazer uma consulta com o seu médico, né, pela internet. Dependendo do caso, isso aí pode ser realizado, né? Porque anteriormente, consulta com médico só se fosse presencial, né? Então, aqui vem dizendo dentro dos parágrafos, né? Como é que se deve ser essa consulta, ok? Então, vamos lá para a nossa resposta. Ele define o que é a teleconsulta e revelando como deve ocorrer no processo de consulta online, bem como os casos que necessitaria uma consulta física, né? Então, que casos a gente pode utilizar a internet para fazer uma consulta e em que casos necessitaria a consulta física, né? Então, dependendo de casos e mais casos, avaliando a situação, é que se poderia fazer uma consulta de uma forma bem tecnológica. Certo? Sexta questão, em que situações a resolução indica que o médico atende o paciente fisicamente? Certo? Nos atendimentos por longo tempo ou de pacientes com doenças crônicas, né? Que são essas doenças crônicas, doenças que realmente a pessoa leva por um bastante período ou pela vida toda, que é recomendado a consulta presencial em intervalos não superiores a 120 dias. Né, que é justamente o que está aqui no parágrafo 2º do artigo 4º, né? Que nos atendimentos de longo tempo ou de doenças crônicas é recomendado consulta presencial em intervalos não superiores a 120 dias. Então, dá para o médico passar uma medicação, né? E quase por 120 dias não atender, que é justamente para ele ver como é que vai ter a reação da medicação, certo? Passando esses 20 dias, uma consulta presencial deve ser feita, beleza? E na 7ª questão, você, o que pensa sobre a telemedicina? Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de atendimento? Responda a questão e depois discuta com os colegas a respeito. Então, aqui, vocês em casa, né, vão dar a resposta pessoal. O que é que vocês acham dessa telemedicina, né? Quais são as vantagens e desvantagens? O que é que vocês acham sobre esse atendimento feito pela internet, né? Lembrando que não é toda consulta pela internet. Você ainda vai fazer a consulta presencial, mas dependendo da enfermidade, esta consulta online ela pode ser feita. Ok, gente? Então essas foram as nossas questões, certo? Sobre a nossa atividade, ok? Pronto, gente, então vamos aqui agora ver a nossa proposta de produção, né? Então, hoje é dia da gente olhar a proposta de produção, então vamos escrever um texto. O texto da resolução que você leu estabelece normas para o uso da tecnologia em benefício da saúde. Se bem utilizado, esse recurso tende a melhorar a vida de muitos pacientes, especialmente aqueles que vivem em regiões mais afastadas nos centros urbanos, onde o acesso médico é mais difícil. Esse assunto foi alvo de muito debate antes de sua prática ser normatizada. Então, houve muito debate no conselho, entre os médicos, sobre a utilização dessa telemedicina. Então, vamos aqui. Na área da educação, o uso da tecnologia também gera bastante debate por parte dos profissionais da área, né? Então, aqui no nosso meio da educação, né, no nosso colégio, ou nos colégios de uma forma geral, geralmente essa parte da tecnologia, ela tem gerado debate,
É tanto que a gente, nesse momento de pandemia, a gente está utilizando bastante ela. Nossas aulas estão online, as agendas são pelo WhatsApp, que é um aplicativo. Então, a gente está utilizando essa tecnologia a favor da educação, né? Vocês estão aí em casa assistindo um vídeo da aula de vocês. Vocês não estão em sala de aula, a casa de vocês se transforma em uma sala de aula e vocês estão assistindo aula pelo celular, né, ou pelo computador. Então, nós estamos utilizando a tecnologia a nosso favor, né? Mas nós sabemos que celular dentro de sala de aula nós não utilizamos, né? Então, devido a essa situação, a gente está indo para ele, mas vocês estão utilizando o celular em casa. No colégio, a norma é diferente. Então, vamos ver isso aí. Muitos defendem que o auxilia no processo de aprendizagem, outros que ele atrapalha, né? Então, nesse momento, tem muitos de vocês, ou os pais de vocês, os familiares de vocês, né, achando que, realmente está dando para aprender com essas aulas online. Outros estão já criticando. Não dá para aprender, né? Então, cada um tem o seu posicionamento. O fato é que hoje as tecnologias fazem parte do cotidiano das pessoas e debater o seu uso nas mais diversas áreas, inclusive na educação, faz-se necessário. Pensando nisso, olha o que é que vai acontecer. Você e sua turma irão debater o uso do celular como ferramenta de aprendizagem. Mas como vocês não estão dentro de sala de aula, não tem como ter o contato com os amigos de vocês da turma, o que é que vocês irão fazer? Vocês vão pesquisar e vocês vão pensar, conversar com o pessoal aí de casa sobre esse uso de celular como ferramenta de aprendizagem. Depois disso, irão produzir um regimento a ser apresentado à direção da escola, normatizando o uso dessa tecnologia. Então, gente, vocês vão pensar sobre o uso do celular e vão fazer uma resolução como essa daí, apresentando à direção do colégio, né, o uso da tecnologia. Né? A tecnologia aqui, vejam que eles estão colocando o uso do celular. Então, para vocês, né, quais são as regras que deveriam existir dentro do colégio para o uso de celular? Né? Então, vocês vão escrever um regimento igual a este aqui, né? Certo? Igual a este aqui. Aí vocês podem botar uma resolução, cria um número, né? Quem é que está escrevendo, né? Os alunos do 6º ano, certo? Publicado no dia, vocês vão botar a data do dia que vocês escreveram o texto de vocês, né? Aí vocês vão fazer as considerações e depois vão fazer a resolução, né? O que é que se resolve? No artigo 1, no artigo 2, no artigo 3, vocês vão colocar o que é que vocês acham, né, que deve ser obrigatório no uso do celular dentro da sala de aula, dentro do colégio, certo? Caso sua escola já possua regras sobre esse uso no regimento interno, verifique se há necessidade de alterar e acrescentar algo nele. Então, para produzir o texto, né, você vai conversar com os seus pais aí, ou pesquisar na internet, levantando os pontos positivos e negativos sobre o uso do celular na sala de aula, né? Com base nos pontos positivos, né, você vai formular justificativas, nos negativos, as proibições. Isso aqui, gente, vai ajudar vocês a escrever os artigos, né? Formule punições para, no caso de respeitar as normas, né? Por exemplo, vocês podem colocar lá como artigo, só poderá utilizar o celular na hora do intervalo, né? Na hora do recreio, né? E quem é que vai ser punido? Quem levar o celular, usar o celular dentro de sala de aula. Então, vocês vão botar as punições, né? Conforme a orientação do professor, né? Você vai, como o tio está explicando aqui, a gente não tem esse contato grande para a gente estar modificando o texto, mas vocês vão fazer do jeito que dê para fazer em casa, né? Então, vamos lembrar aqui, né? Lembrar o que é composto. O título indicado à turma, né? Projeto de emenda no regimento escolar, botar a data e o local, fazer as considerações feitas sobre o uso do celular, né? Igual como o tio mostrou aí no texto de vocês da apostila. E a apresentação de um representante eleito pela turma. No caso, quando você terminar de escrever o regimento, né? Deixa o tio voltar aqui, ó. No finalzinho aqui nesse espaço, vocês vão botar o nome de vocês. Então, gente, preste atenção. Essa proposta
vocês irão fazer no caderno, ok? No caderno, beleza? Eu acho que vocês devem terem entendido aí o que é que deve ser pedido, beleza? Então, faz a leitura do texto e presta atenção, ok? Então, gente, olha, esta foi a nossa proposta de produção que o material está pedindo. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o texto no caderno, certo? Utilizando a caneta azul ou preta, certo? O tio vai colocar todas as indicações na agenda e o tio quer receber esta proposta de produção pelo e-mail da turma, porque esta atividade ela já vai estar valendo para as notas do terceiro bimestre, ok? Então, vocês vão fazer um cabeçalho, botar o nome da disciplina, o nome de vocês, o número, a série, o nome do tio, faz um cabeçalho bem legal, vai colocar o título da resolução e vai fazer a resolução com os artigos e tudo mais, certo? O tio na agenda vai colocar todas as indicações como deve ser feito e vocês vão fazer naquele mesmo método. Depois de escrever o texto, vai tirar a foto e vai mandar para o e-mail da turma, porque o tio vai corrigir, certo? E contabilizar a nota para o nosso terceiro bimestre, ok? Então, preste atenção à proposta, preste atenção à agenda, faz um texto bem legal que o tio está esperando no e-mail de vocês, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima semana.